Oi, bem-vindos mais uma vez ao Bíblia do Zero. Vocês podem estar estranhando um pouco que eu tô aqui, não o Marco. O Marco vai contar, a partir de agora, né, aqui no Bíblia do Zero, o Marco vai ser a pessoa que vai falar das coisas mais espirituais e das polêmicas e tudo mais com relação à Bíblia. Eu vou contar as histórias que estão na Bíblia para vocês. Aqui na Bíblia, seja lá como for que vocês tenham a Bíblia, seja nesse formato ou no formato digital do celular, a Bíblia tem muitas histórias aqui. E eu sei que muitas pessoas que não cresceram na igreja não conhecem essas histórias. Então a gente está aqui para contar um pouco dessas histórias para vocês. E só isso, não vou entrar em nenhuma polêmica, não vou entrar em questão de certo e errado, essas coisas assim. Eu só vou contar para vocês as histórias. Depois, quão profundo é o contexto, essas coisas assim, vocês coloquem as perguntas aí nos comentários e a gente fala depois com vocês. O Marco vai ler tudo e a gente vai tirar essas dúvidas com vocês. Aqui é só para contar a história, dizer para vocês o que está escrito aqui para vocês. Hoje a gente vai falar do criacionismo, que é a primeira história. Eu vou tentar seguir a ordem que está na Bíblia, tá? Que não necessariamente é a ordem cronológica. A Bíblia, se vocês quiserem saber como ela foi organizada, vai na primeira, segunda aula, que são as aulas onde a gente explicou como é que ela foi organizada, tá? Mas a Bíblia não está em ordem cronológica. A Gênesis é, de fato, a criação, mas depois de um certo ponto, tem coisas que aconteceram antes que estão escritas depois, tem coisas que aconteceram depois de ter escrito antes, enfim. Mas o que eu vou falar hoje é o criacionismo, que está em Gênesis 1, no primeiro capítulo mesmo. Tá? O mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Esse é o que todo mundo escuta, todo mundo que sabe um mínimo do criacionismo bíblico sabe disso. Mas vocês sabem o que foi criado em cada dia? Então vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. No começo criou Deus os céus e a terra era um vazio sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: haja luz, e a luz começou a existir. Então a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E vocês podem notar aqui que ele não fala que criou sol, que criou lua, que... enfim. A luz podia ser só uma explosão, tá? Então ele criou a luz, é isso. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. E então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-lo em 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em 2 partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Essa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, no segundo dia teve a separação das águas. Certo? Aí Deus disse, versículo 9, que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele após o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom, e em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetal, isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas, e assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus fez a terra seca e as plantas. E então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus fez as 2 grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz e a escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 4º dia. Então, como eu tinha falado,
Aqui no primeiro dia, Deus criou a luz, mas o sol e a lua foram criados no quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. O dia passou e veio a manhã, e esse foi o quinto dia. Então, no quinto dia, ele criou os animais marinhos e as aves. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. E aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre peixes e aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Então os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. E a noite passou e veio a manhã, e esse foi o sexto dia. Então, no sexto dia foram os outros animais e o ser humano. E por fim, assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E assim o céu e a terra foram criados. Então a criação foi desse jeito. Primeiro foi a luz, depois foi a separação das águas, depois foi a terra seca e as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes e as aves, os outros animais e o ser humano. Tá? No sétimo dia, ele consagrou para ele. Então, é por isso, é o principal motivo, inclusive. Depois, nas outras histórias, vocês vão ver que isso de separar um dia para Deus se repete em alguns momentos. Que ele repete isso nas leis de Moisés, por exemplo. Então, isso de separar um dia para Deus já é bíblico desde a criação. E as coisas, cada uma teve o seu dia de criação, não foi criado tudo de uma vez. Sobre a criação, é isso que nós temos para dizer para vocês. Muito obrigada para quem assistiu. Esperamos vocês na próxima aula, que vamos continuar em Gênesis por enquanto. Tem muita história em Gênesis, então vai ter muitas aulas ainda sobre as histórias de Gênesis. Obrigada por cada um de vocês aqui com a gente. Continue conosco, tem várias outras aulas. Eu não sei se eu marco aqui ou se é aqui que aparecem os outros vídeos, mas vai aparecer aqui em algum lugar os outros vídeos. Clica aí e continue com a gente.